Olá, nossa live Superando Desafios, hashtag bate-papo de cara limpa. Hoje com manchinhas das ventosas, gente, mas aqui é mundo real, de cara limpa, em todos os aspectos, então também vai as manchinhas da ventosa. A gente vai falar hoje com o Edinaldo Maiorano, ele é advogado, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados. Aí a gente vai saber como que tá toda essa situação dos advogados, que também não está sendo fácil. Equilíbrio, fisioterapia, olá, boa tarde, ou boa noite, minha gente. Hoje eu atrasei 10 minutos, porque deu um probleminha aqui na internet, aí eu tive que consertar. Mas estou só esperando o Edinaldo Maiorano entrar, advogado, como eu disse, que a gente vai falar sobre a situação dos advogados de uma maneira geral. Vamos lá, boa noite. Tudo bom? Eliane, só estou esperando o seu mano. Acabei de ligar para ele dizendo que eu estava atrasada, porque a internet ficou sem pegar aquelas histórias. Olha ele aqui. Vamos ver isso, visualizar. Aguardando. Olá, como vai? Olá, Boa tudo noite. ótimo. Desculpa Boa o noite, atraso, viu? Porque de 10 forma minutos já alguma. tá. Porque, enfim, você sabe que a internet às vezes dá o pepino e a gente fica doido, espera a internet melhorar. A gente está no Brasil, contrata um Certamente, pacote e de repente recebe outro serviço. certamente. Infelizmente. Mas vamos nós. Você é advogado, está presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, aí veio a pandemia, essa maravilha que alterou a vida de todo mundo. O que é que aconteceu com a maioria dos advogados? Eles também sentiram financeiramente e a entidade de classe ajudou esse pessoal. Primeiro, o montante desse pessoal, como foi essa ajuda? Boa noite. Boa noite. Veja bem, na verdade, o papel principal, nós, enquanto presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, não podíamos, de forma alguma, renegar a própria história da existência da instituição, Com que é de certeza. prestar assistência aos advogados, principalmente aqueles que estão em situação de vulnerabilidade social. E essa vulnerabilidade ela se tornou mais potencializada, infelizmente, nesse momento em que grande parte da advocacia de Alagoas, principalmente aqueles advogados que dependem exclusivamente da advocacia para promover o seu sustento pessoal e familiar, Uhum. estão justamente sofrendo muito os efeitos da pandemia, né? Com a paralisação parcial, apesar dos trabalhos em home office do Poder Judiciário, mas a questão de limitação de atendimento, enfim, todo o aparato de desenvolvimento comum, rotineiro da advocacia, ela ficou prejudicada e isso afetou o que a gente chama de sobrevivência mínima, do patamar mínimo de dignidade da advocacia. E a Caixa de Assistência, efetivamente, tomou todas as providências necessárias no sentido, e ainda vai estar continuando, dando continuidade a esse aparato de sustento aos advogados, né, através de a concessão de alguns auxílios que a gente vai ter a oportunidade de conversar durante a nossa live Ó, aqui. a Eliane, sua irmã, que é assim Sim, assídua, está dizendo que você sim. melhore a sua câmera, porque ela É? não está vendo seu rosto. Para mim tá bem, Pronto. mas ela pediu para Pronto. melhorar. Vamos, né? Atender Vamos lá, vamos aos atender. pedidos. Sim, sim, sim. Bom, agora ficou mais, porque estavam muitos livros e você talvez estivesse meio tudo. Eliane, se ficou legal, diga aí, porque o mano se ajeita. Bom, você disse que a Caixa, com o objetivo da Caixa, foi ajudar. E que tipo de ajuda foi essa? Financeiro? Foi com o dinheiro da própria ordem? Foi com dinheiro de recursos outros, de fundos? Isso aconteceu no Brasil inteiro. E o montante, quantos dos advogados estavam nessa situação e o porquê, né? Para que as pessoas saibam. Ó, a Eliana está dizendo que melhorou. Ok, Eliana. Eliane, Ó, aliás. Diga aí. veja bem, todo o aparato, efetivamente, do todo o sistema OAB, a sensibilidade do Conselho Federal da OAB, a sensibilidade também de todo o sistema OAB através do fundo, principalmente do Fundo de Investimento
Fundo de Integração e Desenvolvimento da Advocacia, o FIDA, na pessoa do nosso presidente Felipe Sarmento, a quem aqui eu renovo os agradecimentos de toda a advocacia de Alagoas e toda a advocacia do Brasil. A coordenação também nacional das caixas de assistência, na pessoa do nosso presidente Pedro Alfonsin, presidente da Caixa de Assistência do Rio Grande do Sul. Então, houve uma mobilização de todo o sistema OAB, né, no sentido de congregar esforços para acolher justamente todo o sistema OAB e as atividades do sistema. Então, de modo uniforme, foram liberados R$400 mil para as OABs, para manutenção, custeio, para as OABs, tá? Para custeio, efetivamente, né, porque as OABs, elas vivem de anuidade. E houve, aqui em Alagoas, pra você ter uma ideia, nós estávamos mais ou menos num patamar médio de 42%, segundo dados levantados pela Tesouraria, numa reunião conjunta entre a Caixa e a OAB. 42% de quê? De inadimplência? De inadimplência. Durante essa pandemia, segundo relatos que foram trazidos pela Tesouraria, pela tesoureira Maria Miranda, fazendo um grande trabalho, mas mesmo assim, né, o efeito é imediato. Então, isso saltou de 42% para mais de 60% de inadimplência. E isso afeta o sistema OAB e afeta também as caixas de assistência. Por quê? As caixas de assistência que recebem 50% dos valores arrecadados. É a única forma de custeio. Então, o FIDA liberou, através do Fundo de Integração e Desenvolvimento da Advocacia, R$400 mil para todas as OABs do Brasil e também R$400 mil para as caixas de assistência de todo o Brasil, de modo uniforme. O que foi que eles fizeram? Eles estabeleceram de que esses valores deveriam ser prioritariamente utilizados nas situações referentes à questão dos efeitos da pandemia. Então, aquisição de vacinas, aquisição de materiais, né, de EPIs, de equipamentos de proteção individual, enfim. Mas vacinas não relacionadas à Covid, né? Não relacionadas, não. É uma campanha de vacinação que normalmente a gente se desenvolve e em virtude, inclusive, da questão da dificuldade que nós tivemos, mesmo com todas as dificuldades, nós conseguimos dobrar o número de vacinas, né? Nós conseguimos nos mobilizar. Houve uma grande frente de trabalho, principalmente das caixas do Nordeste, por causa da questão do transporte e tudo mais, mas a gente conseguiu, com muito esforço, com muita colaboração dos nossos colegas das caixas de assistência, principalmente do Nordeste, mobilizar e renovar, inclusive, esse estoque, vamos dizer assim, para mais 500 vacinas. Estamos terminando o último lote, possivelmente na próxima semana. São vacinas de gripe, é? São vacinas de H1N1 influenza. Ah, entendi. Né? A Rogéria disse aqui absurdo. Mas eu queria, Rogéria, que você falasse aqui o que é absurdo. Se foi a inadimplência ou é a situação dos advogados, para que ele possa replicar aí, né? Dizer o que acha. Explicar. E explicar. E aí, o que acontece? Desculpe. Então, foi liberado esse valor. E o que a gente chama, normalmente, para aqueles que têm um pouco de convivência com a questão né, principalmente de verbas federais, essa verba é carimbada. Nós só podemos utilizar especificamente para isso. E foi criados regulamentos próprios. Exemplo, se as caixas de assistência quiserem fazer, por exemplo, concessões, e aqui nós fizemos, quiserem fornecer auxílios, alimento aos advogados, então estabeleceu-se um teto, por exemplo, de R$300. Mas quem estabeleceu foi vocês ou foi nacional? Não, foi o FIDA nacional. E aí foi que nós calma, desacelere. Você está, de vez em quando, mexendo aí nesse celular. Isso porque está paradinho mesmo. Tá o quê? É porque não está parado, eu estou segurando ele. Pronto, então bote ele apoiadinho no livro, porque isso aqui vai para o YouTube também, para você ir lindo na fita, como diz a história. E a Rogéria está dizendo aqui que o absurdo que ela se referiu foi a inadimplência, porque ela achou absurdo ter essa inadimplência, mas que você já justificou que já tinha uma inadimplência e dobrou, né, de 42. Quer dizer, antes não tinha tanta justificativa para ter inadimplência. E agora se justifica, né? Mas antes da pandemia, creio que não. E, gente, também com esse coraçãozinho que está aí, vocês cliquem nele, porque dá uma amplitude maior na live.
Segura essa câmera com firmeza, com gosto. E vamos lá, continue aí seu raciocínio. Aí o teto para dar essa ajuda. No caso da concessão dos alimentos, nós criamos aqui o chamado auxílio alimento, onde o advogado entra com um pedido, é uma resolução, lá tem as diretrizes e o limite foi estabelecido pelo Conselho Federal em R$300. A Caixa de Assistência de Alagoas complementou e aí esse auxílio especificamente para a concessão de alimentos é R$550, certo? Então o advogado entra com o pedido, nós distribuímos para um diretor, para os diretores da Caixa de Assistência, um relator, como se fosse um sorteio de um processo judicial, e a partir daí é emitido um parecer e, havendo a questão favorável, efetivamente é deferido, o advogado se dirige a um estabelecimento conveniado e lá faz a compra dos seus gêneros Isso não alimentícios. pode ser em dinheiro, lógico. Vocês fizeram um convênio com algum supermercado ou pode ser qualquer supermercado? Fizemos um convênio com um supermercado, que foi o único que, vamos dizer assim, desburocratizou muito o procedimento, porque as grandes redes eles têm dificuldade da operacionalização de como receber isso, né, de como entrar do ponto de vista contábil. E, claro, no momento em que muita gente teve acesso, era necessário que a gente desburocratizasse o procedimento. E aí conseguimos, e aqui posso agradecer publicamente, né, a uma empresa genuinamente alagoana. Não cite o nome, mas já citou. Não, rapaz, é bom, é necessário porque foi parceira. E eu vou dizer por quê, Mônica. Não só possibilitou a questão da compra, mas verdadeiramente foi parceira em possibilitar, por exemplo, nós colocarmos o nosso projeto Caixa Solidária nas duas lojas da entidade e arrecadamos também alimentos, arrecadamos roupas, arrecadamos mantimentos e distribuímos para os advogados que, infelizmente, não cumpriram alguns requisitos, porque o que é bom que a advocacia saiba e a sociedade. O sistema OAB ele funciona no estatuto, é regulamentado pelo Estatuto da Advocacia, pelo Regulamento Geral e pelas normas internas da Caixa de Assistência. Então, o que nós fizemos? No começo da nossa gestão, nós relativizamos o artigo 123 do Regulamento Geral, que diz que o advogado, para ter acesso aos benefícios da Caixa de Assistência, tem que estar adimplente com o sistema OAB, ou seja, tem que estar com a anuidade regular, e ao mesmo tempo tem que ter pelo menos um ano de casa, vamos dizer assim, de inscrição nos quadros da ordem. Então, nós sempre achamos que essa situação ela dificulta um pouco o acesso ao desenvolvimento do papel essencial da Caixa de Assistência. Ora, o que mais gente que procura a Caixa de Assistência é justamente quem está em dificuldade, de sequer tem dinheiro para pagar a sua anuidade. E às vezes nem está com o escritório já bombando, são pessoas recém-formadas e tal, né? Ou mesmo que não sejam, mas enfim. Justamente. Então, nós modificamos o nosso regimento interno e relativizamos esse artigo 123 para dizer que não é preciso que o advogado, para ter acesso ao benefício, esteja regular com a anuidade. E na questão específica desse auxílio-alimento, nós relativizamos também essa questão. Só deixamos a questão de um ano, que foi uma consulta que nós fizemos ao FIDA. Aí disse, olha, você não pode abrir tanto. Ou você relativiza a inadimplência, ou relativiza, né, abstrai, retira a exigência de um ano de inscrição. Então, esses colegas advogados que eventualmente tiveram negados os seus pedidos de inscrição, pedidos de auxílio, alimento, por conta da questão de não terem um ano de inscrição na ordem, quem possibilitou foi a nossa campanha de vacinação, com o desenvolvimento do nosso projeto permanente de Caixa Solidária, que arrecada alimentos em eventos, em parcerias. Então, a parceria do supermercado foi muito importante, porque nós colocamos fisicamente uma caixa lá, para o advogado e a sociedade civil também doar. E nós arrecadamos muito alimentos e continuamos arrecadando alimentos, roupas. E claro, como esse projeto, que eu chamo irmão siamês de outro projeto, que é o projeto Caixa Cidadã, boa parte também dessas doações de roupas, mantimentos e uma parte de alimentos vão para entidades da sociedade civil, entendeu? Que são conveniadas, cadastradas e parceiras da Caixa de Assistência. É bom, né? Pelo menos é uma caixa que está realmente desempenhando o papel
para o qual ela foi criada. Lúcia, eu agradeço a sua presença, Maria Passarinho, e, gente, a gente está conversando com o Edinaldo Maiorano. Ele é advogado e ele é presidente da Caixa de Assistência lá da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Alagoas. A gente está falando com ele justamente sobre essa situação, porque às vezes muita gente pensa, advogado é rico. A realidade não é bem essa. Tem os que a gente chama medalhões, mas também tem as pessoas que estão iniciando e as pessoas que estão trabalhando e se come, como diz a história, vulgarmente falando. Então, a gente queria saber, já que você disse que foi R$ 500, você já explicou que foi, quantos advogados... Como? R$ 550. 550. Desculpe, disse errado. R$ 550. Quantos advogados nós temos e quantos desses se habilitaram ou ainda estão se habilitando ou podem se habilitar? E outra, o advogado tem coragem, aí bota entre aspas, porque isso é muito pessoal, de chegar lá na OAB, porque tem que fazer um requerimento e dizer, olha, eu estou passando dificuldades e tal e tal. Se isso é mais diferente para homem e para mulher. A mulher chega lá e diz que está mesmo e o homem não vai, o homem é advogado. Mônica, eu queria, inclusive, reforçar que também nós criamos o auxílio Covid. O advogado ou advogada, independentemente de adimplência, que estava acometido pelo vírus, devidamente comprovado, ele também teve acesso ao valor de R$ 1.000. R$ 1.000 em parcela única, podendo até ser dividido em duas parcelas, né, dividido R$ 500, porque a gente não sabia quando criou o benefício, qual o alcance que isso ia ter, né, e a gente precisava justamente dividir por conta da questão da capacidade econômica, financeira, efetivamente. Mas isso é um empréstimo ou é uma doação? Não, de forma alguma. É concessão através dos recursos também do Fundo de Investimento e Desenvolvimento da Advocacia. Isso é dinheiro da advocacia que está voltando para ela através do Fundo de Investimento e Desenvolvimento da Advocacia. Então, bastava tão somente o colega, infelizmente, adquirir o vírus, comprovar, entrar com o processo e ter acesso ao seu benefício de R$ 1.000. Tá? Quanto tempo depois de ingressar, se a pessoa tem o Covid e está lá com os exames comprobatórios, e aí vocês liberam esse dinheiro, quanto tempo depois a pessoa vai buscar depositado em conta, e você esqueceu, calminha, desacelere, você esqueceu de dizer quantas pessoas foram... Vou dizer. Tanto do Covid, agora que você falou, né, da Covid, do auxílio Covid, quanto o outro. E quantos advogados existem aqui? Veja bem, são hoje mais de 17 mil advogados inscritos, nós temos mais ou menos cerca de 11 mil advogados ativos no estado de Alagoas. Esses benefícios são estendidos a todo o estado de Alagoas. Para aqueles advogados efetivamente no interior do estado, onde o acesso aos supermercados, a Caixa de Assistência transfere esse dinheiro para uma conta bancária e o advogado fica obrigado à prestação de contas. Então ele vai lá ao supermercado, ao local onde ele vai desenvolver a sua compra e efetivamente isso é transferido para uma conta bancária indicada pelo próprio advogado no requerimento dos auxílios de uma forma geral. Né? A sua irmã está dizendo, eu não disse que ele era acelerado. Não, mas é a necessidade de prestar contas para a advocacia. Eu sei que a gente tem tempo limitado e é uma obrigação nossa prestar contas para a advocacia. Né? É nossa obrigação, inclusive. Sim, então, aí desses 11 mil ativos, quantos requereram, pelo amor de Deus, o tal dos 550? Olha, segundo os dados retirados de hoje, é terça-feira, ontem, mais de 230 advogados tiveram acesso a ambos os benefícios, tá? Eu não saberia se dividir, porque na verdade a gente faz um apanhado semanal e toda segunda-feira, nos passado, né, nosso setor financeiro passa, nossa gerência passa aquelas pessoas que efetivamente já foram cumpridas
né, um relatório semanal, mais de 230 advogados foram beneficiados. Em nenhum dos dois, tanto nesse benefício do alimento, também é uma doação, não é para pagar depois, nada disso. Não, E é uma outra, doação. você disse que umas cerca de 200 pessoas, mas você acredita que tenha gente que tenha ficado fora, de fora? E outra, a vergonha, se foi, por exemplo, se acha que isso é uma vergonha, um demérito, se quem procurou mais foi mulher ou homem, ou você sabe da existência de pessoas que estão precisando e não pedem, porque tem que pedir, né? Enfim, como é que é isso lá? Eu acho que a advocacia sabe que não só o nosso desenvolvimento da nossa atividade profissional e a forma pela qual a gente desenvolve a nossa atividade profissional há quase 25 anos, e 9 de sistema OAB, a gente passou a conhecer cada vez mais a advocacia. E eu digo a você, eu não vou citar nomes, mas eu tenho amigos que eu tive que ligar e até ir à casa de alguns, certo? E de perguntar se por que ele não faz o requerimento. Porque a gente sabe da necessidade. Existem colegas que não têm o que comer. Rapaz, não é exagero. Que não têm o que comer. Que não têm o que comer. E isso independe de ser homem. Houve mais pedidos, efetivamente, de homens, certo? Mas mais ou menos ou de mulheres? De homens. Foi. Entendeu? Então a gente tinha que conclamar esse rapaz, olha, infelizmente eu não posso conceder de ofício, nós não podemos. Existe um procedimento para a questão de prestação de contas, existe uma certa formalidade, mas não é tanta. Você vai acessar aí, baixa aí no site o requerimento, manda para o e-mail, é distribuído para um relator, você perguntou o prazo. No começo, assumimos uma certa culpa, porque o número foi muito grande, né? Foi um número avassalador, mas nós, diretores, relatores, todos os nossos colaboradores, estavam julgando os processos todos os dias, final de semana, para poder dar cabo. Então, não chegou a demorar, eu posso dizer assim, um padrão médio, 10 dias para a liberação desses valores. Tivemos alguns complicadores, né, situações de ordem pessoal, de diretores acometidos do Covid, parentes de diretores acometidos do Covid, com outras situações de ordem profissional, de ordem pessoal, que, infelizmente, né, demorou um pouco em relação, assim, não passou de 30, 40 dias, de forma alguma. A gente fez questão, inclusive, de aqueles colegas que demoravam a cumprir diligências, a gente entrar em contato pessoalmente, para tentar, inclusive, né, aproximar mais o advogado da Caixa de Assistência e saber, ele se sentir amparado, não só nesse momento, mas para dizer, olha, nós estamos presentes, queremos julgar o seu processo, mas está faltando um documento, precisa você cumprir uma determinada exigência. Então a gente tentou desburocratizar, está tentando desburocratizar constantemente, cada vez mais, essa forma de ingresso e do pedido e da concessão. Então, hoje você conseguiu fazer com que algumas pessoas realmente deixassem a vergonha de lado e requeressem o que elas têm direito até, né? Porque sim. Elas pagaram. Pode até ter alguns que estão inadimplentes agora, mas em algum momento da vida deles profissional, eles pagaram, né? Com atraso, sem atraso, enfim. O ideal é que não fosse com atraso, mas se houve. E teve pessoas assim que você conseguiu reverter essa situação deles de fazer com que... Esse amigo que eu estou citando um exemplo é um amigo mesmo, amigo de muitos anos da advocacia e tal. E eu sei, nós sabemos dele e de outras pessoas, né? E eu digo, rapaz, você está sozinho, a sua mãe está em isolamento social por conta da vulnerabilidade. Eu sei que você vive, vamos dizer assim, um pouco do sustento da sua mãe, é uma pessoa um pouco também idosa, um colega um pouco mais de 50 anos. Eu preciso que você, assim, faça isso por você, é uma coisa que você tem direito. O nosso papel é esse mesmo, é prestar auxílio aos advogados em situação de vulnerabilidade social. A razão maior de existência da Caixa de Assistência é esse. E esse dinheiro é da advocacia, nós precisamos aplicar, nós recebemos o recurso, nós temos recurso em caixa para complementar, que era os 250 por cada advogado, e precisamos realizar o nosso papel. Quando o advogado agradece, Mônica, a gente se sente, né, a gente tem recebido muito acolhimento da advocacia. Mas eu costumo dizer o seguinte,
que essa não é um favor que a gente está prestando, é uma obrigação. É um cumprimento da nossa obrigação institucional e nós, como representantes institucionais, estamos mais do que cumprindo a nossa obrigação. Estamos realizando aquilo que é o papel essencial da Caixa de Assistência, que é atender a advocacia, principalmente nesse momento de maior dificuldade. Mas nem sempre essa Caixa de Assistência, eu digo isso como advogada, lá atrás foi assim. E graças a Deus que mudou bastante, né? E está sendo atuante, porque no início, lá quando eu estava advogando, porque agora deixei tudo, mas nem sempre foi assim, tão atuante quanto. Infelizmente, que deveria ser. E eu parabenizo a você por isso. E você acha que ainda tem muitas pessoas que estão necessitando, ou tanto da doença, eu acho que talvez a doença seja mais fácil de requerer, as pessoas devem ter mais facilidade do que o lance do benefício alimentício. Você não acha, não? Veja bem, ambos têm elemento facilitador, mas a gente tem mais auxílio-alimento concedido, muito mais. É mesmo? Muito mais auxílio-alimento. Acho que é do triplo. Não, mas eu não digo em termos de concessão, eu digo em termos da pessoa ir requerer sem vergonha, sem a vergonha de chegar lá, sem a vergonha de chegar lá e, né, eu tive Covid, porque eu estou com Covid, está lá no exame, você não vai, né? Agora existe uma situação que neste caso, porque o que é que determina, na maioria dos casos, a concessão do benefício? É a situação referente à vulnerabilidade, tá? Uhum. Vulnerabilidade social, que é averiguada por determinadas situações e tudo mais. Então, no caso do auxílio alimento, também é verificada essa situação, sendo que, obviamente, mais relativizada, mais harmonizada, né? Não existe uma exigência severa, por quê? Porque a vulnerabilidade ela pode estar e estar no momento presente. Colegas advogados que a gente conhece que tem um padrão suportável de se sustentar pelo exercício da advocacia. Mas imagina, paralisação quase que total do Poder Judiciário. Aquela pessoa que sobrevive exclusivamente da advocacia e que não tem uma reserva, como você falou, né? Citou aí no jargão dos medalhões, né? Os colegas que estão em início de carreira, a situação referente àqueles advogados que trabalham, né, com a gente chama na advocacia de sistema de correspondência, contratar advogados aqui para fazer diligências, audiências. Com as audiências virtuais, esse mercado praticamente não existe para a advocacia. Né? Não existe. Os advogados não estão realizando porque o cara se conecta lá em qualquer lugar do mundo e faz a audiência, não precisa contratar o advogado aqui. Então, esse mercado também ficou extremamente restrito. E foi isso que também fez com que esses colegas advogados, que até então tinham um patamar, né, assim, que a gente chama, né, de patamar mínimo de dignidade, tivesse abalado esse seu sustento e continua recorrendo à Caixa de Assistência. Ainda bem. Por que você acha que a advocacia está assim, nessa situação? Não vamos só colocar a pandemia. Tem muita gente que não sabe administrar ou não consegue mesmo ter clientela e tudo. Mas isso é decorrente do excesso do número de advogados assim formados anualmente? Ou tem a condição do mercado, ele realmente não comporta? Ou quais outros fatores que você poderia elencar para a gente ter conhecimento? Ótima sua pergunta. Veja bem, eu acredito que é uma multiplicidade, né? São múltiplos fatores. O primeiro que eu atribuo é o grande número de faculdades, que infelizmente coloca muita gente no mercado e muita gente que infelizmente não se notabiliza, né? Ou seja, não tem uma qualificação mínima. Claro que existe o filtro do exame de ordem, mas quando esse advogado vai para o mercado de trabalho, efetivamente é a questão da referência, né? Se ele não tem um lastro, principalmente intelectual, né? Se ele não tem uma formação sólida, efetivamente, ele não será tão acolhido no mercado. Né? Essas pessoas, normalmente, principalmente a advocacia chamada advocacia dos primeiros 5 anos, né? Ela sente muito esse impacto de como está no mercado de trabalho e como se notabilizar pelo exercício profissional. Né? Então, essas situações se tornam muito claras
principalmente pelo número grande de faculdades. As outras é de que, efetivamente, Mônica, é bom que o presidente Nivaldo é muito feliz quando ele diz nas suas intervenções, nas suas colocações, o padrão médio da advocacia, principalmente de Alagoas, é de média para baixo. O padrão social, entendeu? Por quê? Porque o acesso, infelizmente, ou felizmente ou infelizmente, o acesso dessas pessoas às universidades tiveram elementos facilitadores, né, de acesso a crédito, financiamento estudantil e tal. Mas quando esse advogado se forma, aprovado no exame de ordem, efetivamente existe um mercado que talvez não o acolha como esperado, né? Hoje você tem uma referência, pelo menos nenhuma pessoa da família, eu gosto sempre de citar esse exemplo, que ainda que não seja advogado, é uma pessoa que tem a possibilidade de exercer a advocacia e diz, não, eu não estou advogando não, estou estudando para o concurso, mas eu tenho uma parceria com um colega aqui. Então, existe um número muito grande de advogados no mercado. E cada vez mais com elementos, por exemplo, né, com a tentativa de elementos de resolução de conflitos, né, os modos alternativos de solução de conflitos, tem cada vez mais afastado o mercado de trabalho. A atuação também da Defensoria Pública, né, em determinadas situações, retirou muito o mercado de trabalho do advogado. É preciso que saiba, né, que a sociedade também saiba. Alguns critérios que foram, na nossa leitura, que foram extrapolados. É benefício? É muito benefício para a sociedade a atuação desses órgãos, né? Mas nós não podemos esquecer que temos aí um grande número de advogados que precisam ser acolhidos e precisam desenvolver a sua atividade profissional. Mas quando você diz que as pessoas, eu queria que você esclarecesse mais, que ficou parecendo que só poderia ser advogado quem fosse de uma classe socioeconômica mais elevada, digamos assim. Quando você disse assim, o acesso facilitado das universidades, isso não quer dizer que a pessoa com menos renda, ela não seja competente, ou não tenha, ele ingressou na faculdade, mas você fez essa colocação, e para que não fique nenhuma dúvida, o que você quis dizer exatamente com isso? Porque a pessoa que tem menos condições, ela também pode ter acesso, tudo bem, vai depender dela se estuda ou não. Mas deu uma conotação, pelo menos ao ouvir a sua explicação, como se fosse essencial elitizar a advocacia. Não. Entendeu? Não? Não, deixa eu explicar. Veja bem. Explique. Normalmente, você desenvolve uma atividade exercitando essas situações, e, obviamente, quando a gente sobrevive da advocacia, nós precisamos de relacionamentos sociais, né, de quem possa pagar o advogado. Quando você tem pessoas que normalmente ingressam e que não têm um suporte da própria instituição que o representa, eu estou dizendo isso de forma genérica, certo? Sim, claro. E aqui faço a defesa não porque participei das gestões, não porque participei das últimas gestões do sistema OAB Alagoas, mas aqui em Alagoas, e vejo muitos estados com muita possibilidade de acesso à qualificação do advogado. Hoje nós temos, pelo menos tenho vivenciado isso, os cursos que são ofertados gratuitamente pela Escola Superior de Advocacia de Alagoas, os cursos preparatórios que foram inovação, posso dizer, da nossa gestão, na nossa primeira gestão, na época do presidente Tiago Bonfim, que criamos o curso preparatório para justamente proporcionar esse advogado que ingressa no mercado, né, sem saber as mínimas informações de como desenvolver suas atividades. Cada vez mais esses cursos de formação possuem vamos dizer assim, uma qualificação muito boa para que o advogado possa receber informações, receber conhecimento e possibilitar o acesso. Agora, infelizmente, isso também ele é um pouco esvaziado, Mônica. Se você vê, por exemplo, se você pegar as nossas redes hoje, não só nesses momentos de live, toda semana nós temos cursos gratuitos. Quando não são gratuitos, são cursos módicos, né?
E a adesão é possibilitar. grande ou falta adesão, que é isso que não propicia? Não existe, é muito pouco, muito pouco. Oi, Nicole. Nós temos, Pode entendeu, falar. muito pouco o acesso dos advogados, a procura é muito pouca. Para a demanda que nós temos, para as ofertas que nós temos, tem cursos lá. Por exemplo, eu tive a oportunidade na nossa primeira gestão de ter um sistema de transmissão de aulas, né, de todo o Brasil através da Escola Nacional da Advocacia, da ENA. Esses cursos eram gratuitos, os maiores nomes do Brasil, transmitido gratuitamente na sala da ESA, na OAB do centro, ou no OAB, começou no centro e depois... E você acha que as pessoas estão desinteressadas em cursos para se capacitar? É isso? Porque a necessidade imediata de se ganhar dinheiro imediatamente. E não se pode se ganhar dinheiro sem um mínimo de qualificação. Quando você vai para um médico, exemplo, quando você vai para um médico, você vai procurar o quê? Referência. Você vai buscar o quê? Que ele tem uma história de ter, né, tratado bem e tudo mais. Assim também é, e você sabe disso, como é a referência na advocacia. Né? Então, muitas vezes o advogado, e aí, respondendo mais especificamente a sua pergunta, ele não sabe de que forma vai desenvolver, de forma produtiva e eficiente, a sua advocacia dentro do seu ambiente social, que é aquele ambiente social justamente restrito. Restrito do ponto de vista, inclusive, monetário. Né? O seu círculo de relacionamento social não permite que ele, por exemplo, tenha, né, o desenvolvimento, sei lá, de ter a possibilidade de desenvolver, não sei, elementos, de uma forma geral, ferramentas mais apropriadas por conta da capacidade financeira. Capacitar. Entendi. Agora, uma outra coisa que me chamou a atenção aí na sua colocação foi: a universidade está fazendo o quê? A faculdade está fazendo o quê? Porque o advogado é para sair preparado e não para se preparar depois. Ele tem que depois fazer cursos para se atualizar, se aperfeiçoar, estar sempre em dia e tal. Mas se capacitar não é o papel. O papel seria lá. Então, o que é que está errado aí nesse sistema que está jogando o povo no mercado de trabalho? É uma responsabilidade também das pessoas, dos estudantes, no caso, nas universidades, que não se qualificam ou que estão se qualificando pouco, porque não se qualificam, é muito pesado, ou das próprias faculdades e universidades que não estão oferecendo algo a contento. Porque eu digo isso até porque você mencionou o curso preparatório para a OAB. Esse curso preparatório talvez não fosse nem necessário, porque antigamente não era. Então, por que hoje está sendo necessário? Deixa eu fazer só uma diferenciação de curso preparatório. Quando a gente chama de curso preparatório, além de um momento da gente recepcionar os novos advogados, é direcionar, é ter, por exemplo, palestras sobre peticionamento eletrônico, como é que o advogado faz para ter acesso, né, até as mínimas informações, como é que ele faz para pegar uma certidão, como é que ele faz para fazer um peticionamento eletrônico. O dia a dia que a faculdade não ensina. Isso aí realmente não ensina, não. Justamente, isso é histórico, isso é uma coisa histórica. Eu me formei na Universidade Federal de Alagoas em 1996. 1996. Eu tive, vou dizer assim, eu posso dizer, não vou dizer sorte, né? Mas eu fui indicado para o meu primeiro estágio no meu último ano de faculdade. Eu fiz o estágio por indicação de um grande amigo e irmão, que já tinha sido estagiário numa entidade sindical. Eu já tinha mais ou menos, né, uma aproximação com o direito do trabalho, já estava definido que ia advogar nesta área, mas só fui ter o meu primeiro estágio em 1996, justamente no ano da minha formação. Mas isso vai muito o quê? Aí vai um pouco da sua pergunta, vai muito da desenvoltura, do interesse do aluno em aprimorar os seus conhecimentos e colocá-los em prática, né? E isso um pouco, talvez a faculdade deixe um pouco a desejar, desse entusiasmo. Por quê? Porque todos nós, não é só são as faculdades, isso é um comportamento é uma coisa muito subjetiva, muito enraizada. A gente quer os imediatismos, a gente quer passar logo na prova, a gente quer ter logo o nosso canudo, né? Naquela velha expressão, né? Vamos tirar o canudo.
mas poucos, infelizmente, estão preocupados com a boa e verdadeira necessidade da qualificação profissional. É isso que solidifica, não tem outro caminho, a não ser que você seja abastado mesmo, né? Que você tenha, como eu disse, um desenvolvimento da sua atividade profissional, bons relacionamentos sociais e tudo mais, né? E que você, dentro de um padrão até intelectual médio, você consegue ter êxito na sua profissão. Mas, predominantemente, aqueles que vêm das universidades não têm esse padrão, né? Social, como eu disse, e também não tem a possibilidade de desenvolvimento imediato, daquele imediatismo que todos nós, às vezes, seres humanos, temos, e o advogado não foge a isso. Queremos rapidamente o tal do sucesso, né? Quando o Mas sucesso, o sucesso vocês sabem que leva depende... anos, né? Muitos anos, né? Muito, Muitos muito. E anos. depende também do conceito que você estipula de sucesso, né? Sim, O que é que também. cada um emprega com o seu sentimento de sucesso? O que é sucesso, né? Cada um tem o Ah, seu. Eu pelo menos não acho que está vinculado necessariamente a dinheiro, né? não. Claro que eu vivo da advocacia, é minha fonte de subsistência, né? Mas eu acho que deve estar relacionada a outros fatores, a outros valores que também fazem do advogado ter esse papel, ter esse significado, essa representatividade dentro do seu ambiente profissional, né? Uhum. Gente, para quem entrou agora, me deram aqui boa noite, me elogiaram dizendo que eu estou linda, cheia de manchinha daquela, como eu esqueci o nome daquilo, ventosas. A gente está falando com o Edinaldo Maiorano, que é advogado e é presidente da Caixa de Assistência da OAB Alagoas. A gente está conversando com ele sobre a situação da advocacia do modo geral, a situação também dos advogados, que nessa pandemia, que não foi fácil para ninguém, também não foi fácil para advogado, porque muita gente tem a ideia de que advogado é riquíssimo. Não é bem assim. A ideia tem, claro, os poderosos, mas também tem os que estão passando dificuldades. E a OAB, a Caixa de Assistência, fez aí teve dois tipos de auxílio durante essa pandemia. Uma de alimentação e outro para quem estava com a doença, né, a Covid. Mas voltando a nós, Edinaldo, eu gostaria de saber como é que está a relação, se ainda é terrível, eu ia dizer, é péssima, lá nas varas. Ainda o advogado continua mendigando tudo. Se você chegava numa vara até o tempo em que eu exercia, etc., a gente ia pedir alguma coisa e era um tal de adular, e é um tal de... Ai, que eu não suportava isso, eu achava de última. Mas essa relação melhorou ou é dessa para pior que eu estou dizendo? Antes de fazer aqui os registros, Mônica, porque depois a gente é cobrado internamente também, viu? Eu quero aqui saudar o meu querido amigo, irmão e meu vice-presidente, Márcio Rocha, meu parceiro, meu amigo, meu companheiro de todas as horas, que acabou de entrar aqui, e a grande representante, o grande representante da advocacia da Arapiraca, o mestre de todos nós, o doutor José Ventura, nosso conselheiro seccional e grande amigo, verdadeiro amigo da advocacia e da vida. Veja bem, essa é uma situação histórica, né? Apesar de todo o trabalho que é desenvolvido pela advocacia, pelas instituições, e aqui eu me recordo não só a nossa gestão, viu, Mônica? Eu acho que todos aqueles que estão no sistema OAB, todos aqueles que estiveram no sistema de representação institucional, certamente dedicaram muita parte a desenvolver o seu trabalho no sentido de estagnar, de diminuir, porque eliminar não vai conseguir, porque é uma questão de infraestrutura, de desenvolvimento do próprio Poder Judiciário, as dificuldades, o grande número de processos. Nós temos no Brasil uma cultura de litígio constante, né? E existe uma situação que também enfraquece essa efetividade, né? Que é a própria dinâmica do Poder Judiciário de uma forma geral. Isso não é só aqui em Alagoas, isso é em todo o Brasil, né? As gestões têm se notabilizado e tentando, não é só as nossas que eu participei, a atual e as outras que eu participei, mas historicamente tem um histórico de lutas em nome da necessidade maior que é a celeridade processual, né?
nós vivemos hoje um tempo em que cada E vez da mais... melhoria dessa relação, né? Porque não é só a celeridade processual. Eu estou questionando a própria relação, né? Do advogado com quem está lá na vara, com o escrivão, com não sei o quê. É complicado. Sempre foi complicado. As bandeiras permanentes do sistema, elas continuam cada vez mais erguidas em nome dessa tal e tão proclamada harmonia. Aquilo que a lei já diz, né, que é efetivamente da ausência de hierarquia entre todos os representantes, e que aquilo que não fique só no discurso. Nós fazemos verdadeiramente parte, né? Nós verdadeiramente fazemos parte do mesmo barco, sim, estamos todos imbuídos com o mesmo propósito de realizar justiça, de buscar que o cidadão, o nosso cliente principalmente, tenha acesso, né, à estrutura do Poder Judiciário, ao exercício da prestação jurisdicional. E quando ela é célere e eficiente, melhor para todo mundo, melhor principalmente para a sociedade, que se sente pacificada. Né? Então, mas essa relação de mendicância que eu disse, de estar lá no pedindo, isso se deve a quê? E se mudou isso? Ou não? Não mudou, não mudou. Eu acho que, efetivamente, e aqui vai uma defesa, não posso deixar de efetivar a defesa da área a qual eu desenvolvo predominantemente a minha advocacia. Na Justiça do Trabalho é um pouco diferente, né? Eu acho que é um pouco diferente. As coisas acontecem de uma forma mais célere. Claro que os ritos e os procedimentos... Né, e o trato interpessoal também outro. Entendeu? Eu tenho aqui a defesa, faço defesa porque vivo há 25 anos lá e sei que existem vários elementos facilitadores que nas outras esferas do Poder Judiciário existe muito distanciamento. Né? Seja por conta de quem está na chamada linha de frente, dos servidores, e também dos próprios colegas magistrados. Né? Os colegas da Justiça do Trabalho falam aqui porque, como eu disse, de cátedra, há 25 anos convivo e sei que, em comparação às outras esferas do Poder Judiciário, e claro, existem exceções como existem em todas as esferas do Poder Judiciário, mas se eu puder e quiser comparar, a Justiça do Trabalho continua sendo a mais eficiente e a mais célere da estrutura do Poder Judiciário brasileiro. Com certeza, eu concordo com você. E quer dizer que esses anos todos nada mudou. Vai outra pergunta aí. Agora vamos falar um pouquinho da sua vida enquanto a crise afetou na sua vida pessoal, né? E do seu trabalho, que você, como disse, é advogado da área trabalhista, mas você tem uma outra esfera de atuação, graças a Deus, e talvez, eu não sei se essa outra esfera, que é o setor imobiliário, como é que está nessa crise? Porque muita gente está pensando até que o setor imobiliário está tudo parado, não se está vendendo, e talvez nessa época de crise seja o melhor momento, talvez, para comprar. Mas primeiro sobre a sua questão da advocacia, do seu exercício profissional, como você ficou na crise, você teve que fazer alguns ajustes, enfim, para tentar driblar, né, essa questão da pandemia, se lhe atingiu de cheio. E também sobre esse outro setor esse segmento que você atua. Vamos lá. É só dar a corda que você vai lá. Não, conversa comigo mesmo. Adoro conversar. Vai conversar comigo mesmo, adoro conversar. Olha só. Mônica, vai ser difícil parar ele, viu? Porque ele ligado para primeiro e vai embora. Eu vivo da palavra. Se eu caçar a palavra, veja bem. É preciso a gente remontar um pouco uma questão histórica, né? As mudanças legislativas têm dificultado muito a advocacia trabalhista. Né? Começou com a reforma trabalhista, que houve uma diminuição gradual do acesso, né, desse trabalhador ao Poder Judiciário, aquele temor da tal da sucumbência, que vai ser condenado em pagar o honorário da parte contrária, que vai ser condenado em custas, enfim, várias situações. Quando isso começou a ser publicizado, de que o Poder Judiciário já estava dando as respostas no sentido de garantir aquilo que o texto constitucional já falava, que é o amplo acesso ao Poder Judiciário, ou seja, o trabalhador poder entrar sem medo, isso retomou um pouco a esse número de reclamações num padrão médio que a gente mantinha
e aí é uma coisa pessoal do meu escritório. Isso antes da pandemia? Isso antes da pandemia. Antes da pandemia. Agora, na pandemia, claro, diminuiu audiências, demorou-se um pouco para a implementação da questão das audiências virtuais, né? Mas eu vou te dizer, Mônica e advogados, com a questão assodada, houve muitas demissões. Houveram muitas demissões. E as formas pelas quais, e as lives estão aí, né, muitas aulas, muitas boas referências. A maioria das empresas que demitiram nesse período, demitiram sob a alegação de motivo de força maior. Ou se não, do que a gente chama do fato do príncipe, né? Ou seja, não, foi culpa do poder estatal, dos organismos do Estado, dos municípios, por conta dos decretos e tudo mais. Infelizmente, isso aí é um argumento, com todo respeito, muito frágil. Então, a maioria das pessoas que foram demitidas estão nesse grau. E foram muitas pessoas que foram demitidas. Eu vou citar só um setor aqui. O setor de transportes em Alagoas demitiu mais de 1.000 funcionários. Uma única empresa... Sobre esse argumento de força maior? De força maior, entendeu? Então, essas pessoas vão buscar o quê? O judiciário. Né? Continuam buscando o poder judiciário. Para reverter essa demissão, para torná-la numa justa causa, sem justa causa. Justamente. Entendeu? Né? Então, e para eles terem os direitos. Os direitos, o acesso ao direito, né? Multa dos 40%, aviso prévio, sacar o seguro-desemprego, enfim. Todas essas situações. Uma reversão como se fosse uma demissão imotivada, sem justa causa. Então, isso voltou um pouco, né? Claro que pelas mesmas motivações que a gente já falou. A quantidade muito grande de advogados, tem muita coisa pulverizada, muitos profissionais pulverizados. Claro que a gente hoje não tem a mesma dinâmica que tinha, posso dizer, até 5 anos atrás. Né? Houve uma diminuição gradual do número de processos, né? Para quem, né, eu tenho as minhas agendas desde 1996. Para quem há 5 anos atrás fazia 10, 15 audiências até por dia, hoje, né, uma mudança da questão de número também de processos que o nosso escritório ajuiza. A questão do outro projeto foi um projeto que eu já tinha pensado, né, que era para ser tocado em conjunto com pessoas da minha família, inclusive, né, o meu sobrinho, filho da Eliane, e tal, e eu vi justamente essa possibilidade de desenvolvimento, né, de uma coisa que a gente via que dentro do mercado não havia tanta crise. Aquela tanta crise anunciada, ela não afetava tanto o mercado imobiliário. Muito embora as pessoas dizem, não, eu estou comprando mesmo. Nesse momento, Mônica, eu estava falando hoje com clientes, amigos, vamos dizer assim, que nos passam as demandas. É incrível como essa pandemia afetou o comportamento das pessoas de quererem mudanças, de se desfazer de imóveis, mesmo sem necessidade, de mudar de ambiente, sair de casas para apartamentos e vice-versa. Assim, a gente... Digo a você que é uma coisa que a gente... Acho que dá até para escrever um livro junto com, claro, profissionais da área de psicologia, da área de antropologia. Existe um comportamento social constante no sentido de, não sei, eu ainda estou, claro, eu fico feliz por isso, do ponto de vista mercadológico, do ponto de vista profissional, né? Porque efetivamente tem sim mercado, está dando muito promissor, está bastante aquecido o mercado. Mas deixa eu te perguntar, é mais sobre os imóveis usados ou até imóveis novos também? Imóveis novos também, as pessoas estão se desfazendo de muitos imóveis próprios, buscando imóveis de menor valor e pegando, né, os valores da diferença e investindo em imóveis, investindo em imóveis na planta, investindo em empreendimentos que estão aí. Era isso que eu queria lhe perguntar. As construtoras continuam construindo no mesmo ritmo e as pessoas comprando imóveis na planta, como sempre compraram, porque talvez seja mais vantagem? É verdade, continuam fazendo isso. O mercado está certamente muito aquecido, muito aquecido. A gente conversa também. Muitíssimo aquecido. E você atribui isso a quê, assim, esse aquecimento? É uma coisa que efetivamente é uma coisa para se estudar. Mas eu acho que o medo de, sei lá de quê. O aspecto comportamental está influenciando muito. Eu digo isso porque é interessante. Hoje eu estava comentando com um amigo.
E o rapaz, não sei o quê. Olha, veja bem, essa pessoa aqui não estava precisando vender isso. Essa pessoa aqui não estava precisando fazer esse tipo de negócio. Se a gente for perguntar por que ela está fazendo, né, vai perder o cliente. Né? Mas a gente vê que a maioria das pessoas que Foi estão juntas, ótima né? essa. Mas ótimo, Por quê? que bom que Você 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 está quer trazendo vender? imóvel para nós, muito grato pela confiança. Né? Não é verdade, mas é uma coisa muito comportamental, né? Eu cito assim muitos exemplos toda semana. Eu tenho uma história assim até engraçada para contar mesmo. Eita, bicho, ó, lembrei de você. Lembrei que você não é meu cliente, tá? É Tá. só de relação social. Meu amigo, eu estou precisando de você. Você tem aquele imóvel? Isso é gente com vários imóveis. Eu Sim. estou precisando aqui para uma cliente específica, aluguel, tal. Você tem alguma coisa de aluguel? Ou você tem? Rapaz, eu não tenho não, mas eu tenho uma sala para tu vender, eu tenho um imóvel aqui para tu vender. Eu digo, mas como? Esse cara nunca vendeu, eu sei que ele nunca comercializou. Então está tendo muito isso, né? Claro que eu não vou atribuir isso a um comportamento, claro, né? De você vai dizer, não, ele está confiando no nosso trabalho, está dando receptividade ao nosso trabalho, mas não. Isso é um comportamento que a gente tem conversado toda semana com os nossos parceiros, com os nossos colegas do setor, né? E a gente vê que o mercado está muito aquecido. Os empreendimentos, né, principalmente aqui na capital, com essas novas tendências de principalmente situações de condomínios fechados, de Ah, loteamentos, né? uhum. Isso está muito aquecido. E principalmente numa diversidade de empresas que estão realizando muitas parcerias profissionais, muitos colegas, por exemplo, da advocacia empreendendo, né? E empreendendo na área imobiliária. É Então, isso mesmo? tem acontecido muito. Tem muito colega empreendendo na área imobiliária, construindo para vender casas. Muitos colegas. Nós temos pouco mais de 4 minutos, mas você não fechou o seu escritório, nem fez, pelo visto, nenhuma Não. contenção. Né, porque teve demissões, etc., as pessoas procuraram. Mas isso se deve também a você ter uma reserva que é importante, porque nem todo Sim. advogado sabe administrar. Tem um escritório, mas nem todos sabem administrar, né? De repente Uhum. ganha aqui, não junta. Isso é o que ocorre na nossa classe, digamos assim, a maioria dos advogados é assim, não tem uma reserva e fica. Acredito que sim. Acredito que sim. Acredito que a grande maioria não tem essa reserva necessária para se manter, principalmente nessas situações de muita dificuldade, né? A sua sobrevivência mínima, né? Então, eu posso me dizer, eu sempre digo todos os dias e repito, sou privilegiado porque também Mas realizei, acho que batalhou realizei, para isso, né? Não é que sim, as coisas justamente. caíram do céu. Não, Batalhou de forma alguma. 35 Continuamos anos. trabalhando. Exato. Continuamos batalhando do mesmo jeito, acordando cedinho, chegando no escritório às 6h15, 6h30 da manhã, todos os dias há 25 anos fazendo a mesma coisa. Né? Aprendi com meu pai que, né, aquela velho jargão de que né, Deus ajuda quem cedo madruga. Madruga. É. Né? Então, continuo fazendo a mesma coisa. Claro que existe também nisso uma dose muito forte de satisfação. Eu não conseguiria fazer outra coisa que não fosse a advocacia, é a minha atividade principal, né? E aqui também vão os recados, apesar da gente já ter colocado várias vezes na rede social, eu não deixei a advocacia, não deixaria a advocacia. O projeto imobiliário é um projeto paralelo, é um projeto complementar à atividade da advocacia, E que, entendeu? inclusive, vai envolver a atividade da advocacia em algum momento aí desse, Vai, porque né? a gente trabalha também com, né, quando a gente trabalha no inventário, normalmente, eu também pensei nisso, no inventário sempre tem um imóvel para vender, né? Enfim, tem um imóvel para incorporar, e por aí vai. E por Então, aí isso vai. também foi enxergado, foi enxergado. Com certeza. A Eliane está dizendo aqui, a Eliane, minha gente, é a irmã dele, a Eliane Maiorano. Você lutou, trabalhou e é merecedor. Olha, ela tem uma verdadeira admiração. Ele disse que lhe alfabetizou, inclusive. Com Isso certeza. Se não não fosse é? ela, eu acho que hoje nem sabia ler e escrever. Que Foi uma. bacana. Eu agradeço a você. A gente tem 1 minuto e 3. Eu agradeço muito por ter participado da live. Foi ótimo. Eu acho que a gente deu uma boa Sim, pincelada em tudo.
Eu espero que tenha ajudado as outras pessoas também. E obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, principalmente de poder ter um acesso maior para a advocacia de Alagoas e continuar dizendo que nós continuamos à disposição de toda a advocacia de Alagoas. Esse é o nosso papel. Enquanto a gente estiver lá, cada vez mais a gente vai potencializar o acesso do advogado ao que verdadeiramente é o nosso papel enquanto instituição. A Caixa de Assistência está lá. A gente não só nessas situações de pandemia na questão dos auxílios, mas principalmente também para fechar os auxílios aos advogados, a questão do desenvolvimento das atividades, esse novo modelo... Vai cortar, 11 segundos. Tchau. E Pronto, obrigada, tchau. Um gente, grande aos abraço, obrigado. participantes. Tchau. Valeu. Tchau.